Bom, Deus abençoe você. Vamos chegar a 1.000 inscritos. Eu dependo da sua ajuda. Então dá o seu likezinho e vamos para a palavra de Deus. Jussara, a paz do Senhor. Rita, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês que chegaram agora no nosso culto online. A palavra de Deus que Deus colocou no meu coração nesta noite, neste dia, está registrado no Salmo de número 127, que é um salmo muito próprio, um salmo que eu até utilizei para tirar uns textos da palavra de Deus para fazer o nosso banho, o nosso cartão, felicitando as mães por esse dia especial. Salmo de número 127. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Com flechas nas mãos do homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Esse salmo tem uma particularidade muito boa, muito legal. Esse salmo de degraus, ele foi escrito pelo rei Salomão. Ele fala como um título que foi abordado aqui da segurança, prosperidade e fecundidade. Veja bem, segurança, prosperidade e fecundidade vem de Deus. Só Deus pode fazer com que essa tríplice condições ela chegue a nós. Primeiro, segurança que nós precisamos. Segundo, prosperidade que todos almejamos. E essa fecundidade que retrata as mulheres como mães geradoras de vida. Vem de Deus, só dele. Porque isso são questões de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja. E, naturalmente, Salomão, um homem com muita experiência, um sábio rei, ele, quando registra esse salmo, eu creio que ele tem alguns pontos objetivos para nos traduzir e nos dizer, clara e notoriamente, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, nós entendemos que nós, a cada dia mais, igreja, presta atenção nisso, a cada dia mais nós precisamos da proteção do Senhor. Irmã Laura, a paz do Senhor, Michelinha, a paz do Senhor, tá? Missionária Michele, Roberta. A cada dia mais nós vamos perceber, amados irmãos, que há uma necessidade maior de nos chegarmos para Deus. Ontem, na nossa live, algumas perguntas surgiram em torno disso. Será, pastor Azamor, que as pessoas vão se aproximar mais de Deus? Será que as pessoas irão se esfriar mais? Existem sempre os dois lados da moeda, as duas faces da moeda. Entretanto, eu entendo que pós essa quarentena, pós estas questões viróticas, para não dizermos o nome, elas farão com que a nossa consciência, a nossa mentalidade, a nossa forma de ver a vida, ela seja mudada, e mudada para melhor. Aqui em casa tem até algo assim interessante que estava aqui, eu até guardei aqui, estava escrito aqui numa almofada, até que a minha esposa colocou. Isso é uma questão de fé, não sei se você vai conseguir ler. Eu acredito em dias melhores. Amém? Eu acredito em dias melhores. É isso que eu queria passar para você. Muitas pessoas têm falado de muitas condições que vão acontecer. Irmãos, os sinais, eles são patentes, eles são claros. Rose Alvinha, paz do Senhor, irmã Laura, paz do Senhor. Os sinais bíblicos que estão no livro de Lucas, que está no livro de Mateus, que está no livro de Marcos, estão aí claros e notórios. Mas em cada texto desse, diz Deus, ainda não é o fim. Porque um sinalzinho ainda está para acontecer, e eu falei isso recentemente. Um sinalzinho. Pastor, que sinal é esse? O sinal é esse da apresentação oficial do anticristo. Quando houver essa apresentação oficial do anticristo, Deus não permitirá que eu e você venhamos a sofrer, a perder, a perecer diante da malignidade exercida e o domínio do anticristo. Tudo está corroborando, tudo está contribuindo para a sua apresentação oficial e a sua regência
econômica mundial, inclusive do Brasil. Entretanto, a Bíblia diz assim, olha, tudo isso acontecerá, mas ainda não é o fim, porque é necessário que o iníquo ele seja apresentado à sociedade global para que ele exerça o domínio. E como o anticristo vai perseguir tudo que é de Cristo, tudo que se chama de Cristo, tem um devido valor, porque você não tem essa percepção. Mas acho que eu tenho certeza que está caminhando pela rua e diz assim, olha, aquele ali ou aquela ali ó, é cristão. E você não precisa estar com a Bíblia, não precisa estar com a sua roupagem, digamos assim, mais crente. Não. Às vezes você está indo para o trabalho e as pessoas identificam porque há um brilho sobre a tua vida e esse brilho ele vem de Deus. Deus não deixará que este brilho que ele libera sobre a tua vida seja apagado pela força do anticristo. Então eu creio que dias melhores virão pós essa pandemia. Eu creio que dias melhores virão diante desses acontecimentos, porque esses acontecimentos, amados irmãos, foram preditos, foram pré-anunciados. Nós poderíamos, isso aí eu sempre entro nesse ponto, nós poderíamos hoje estarmos vivendo muito melhor, se houvesse uma carga de oração maior, se houvesse uma carga do número de cristãos intercedendo, como hoje já existem. Hoje existem muitas pessoas aumentaram seus níveis de oração, a sua maneira de comportar-se diante do evangelho, e as coisas estão aumentando melhor, ou seja, de uma forma melhor ou melhorada. A luz de Deus ela está incidindo claramente sobre a humanidade. Tem um país, perdão, tem um estado nosso, do Brasil, que as pessoas se reuniram num local, no litoral muito rico, muito próspero, de um determinado estado, e as pessoas se reuniram e pararam os seus carros, quem estava andando, todo mundo diante da orla marítima parou para se ajoelhar e orar e clamar a Deus, que o clamor está chegando diante de Deus. Eu creio que as nossas orações já estão chegando diante de Deus. O que eu lamento é que no passado, a qual Deus nos alertava, nós já deveríamos ter feito isso. Teve que acontecer o ocorrido para que houvesse um maior despertamento e atenção ao chamado de Deus, porque nós somos filhos amados, escolhidos e separados por Deus. Para quê? Para que o brilho de Deus ele venha a ser a cada dia ampliado e aumentado sobre as nossas vidas, segundo aquilo que nós nos propomos nos aproximar e fazer para Deus. É como se nós estivéssemos nos colocando debaixo de um poste onde tem uma luz, uma luminária forte. Nós estamos ali, nós nos tornamos mais visíveis. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos mais visíveis. A nossa luz, ela irradia, ela brilha muito mais. E isso está sobre a sua vida, está sobre a nossa vida, está sobre a igreja do Senhor, que é cada um de nós. Eu creio que hoje o número de cristãos já estão crescendo, já estão aumentando, aonde o número de homens e mulheres de Deus com chamados que outrora não davam a devida importância, a devida atenção, já começaram a redobrar suas atenções, porque sabe que é o seguinte, diante desses acontecimentos, diz o salmista rei Salomão, quando ele diz, olha, se o Senhor não edificar a tua casa, em vão trabalha os que edificam, ou seja, você pode fazer o que fizer, se Deus não estiver dentro do teu projeto, esse projeto ele pode falhar da noite para o dia. Ele pode acabar da noite para o dia, ele pode quebrar da noite para o dia. Por isso que se o Senhor não edificar, mas o Senhor edificando a tua casa, a tua alma, a tua família, estando presente dentro dos teus projetos, aí nós vamos mudar aqui a parte B, quando diz assim, vão trabalhar os que edificam. Eu vou dizer, bom são os trabalhadores que estão nessa edificação, porque se Deus edificar a casa, aqueles que põem as mãos no arado para o trabalho serão agraciados por Deus, é a sua vida. E na parte B diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E o que nós estamos vivendo? Nós estamos precisando, irmãos, de uma proteção hoje divina. Nós estamos precisando da cobertura divina. Nós precisamos do livramento divino. Nós precisamos da cobertura de Deus nas nossas vidas. Eu tenho orado, minha oração ela tem sido focada pelo Brasil, pelo presidente da nação, pela igreja, para que Deus nos livre desse mal. A oração que você deve fazer é assim, Deus nos livre desse mal, Deus nos guarde desse mal, Deus nos guarde, Deus nos proteja, Deus nos envolva dentro da sua armadura divina, para que nós possamos estar dentro delas e guardado contra este momento que pode atingir e alcançar a qualquer um. Ontem até uma jovem irmã me perguntou no nosso bate-papo aqui, pastor, algumas pessoas têm
acentuado, se perguntando para mim se os cristãos deveriam estar protegidos, eles não deveriam ser acometidos desse problema, e a gente vê que alguns cristãos têm sido naturalmente contaminados. Irmãos, a palavra de Deus eu falei para ela em Eclesiastes, só não citei o capítulo, mas o capítulo que retrata isso é o capítulo de número 9 de Eclesiastes, claro, e nos falar sobre isso. Mas como é que nós vamos poder nos precaver, como é que nós podemos nos guardar, nos preservar, orando continuamente, pedindo a Deus a proteção. E outra coisa também muito importante falarmos para nós, que somos brasileiros, nos cuidarmos. As pessoas andam assim deliberadamente, parece que assim essas pessoas são intocáveis e que nada de mal vai suceder sobre a sua vida. Mas, Eclesiastes, capítulo de número 9, ele diz aqui, ó, o finalzinho aqui do... Obrigado. Voltei e me vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo, presta atenção nisso, Eclesiastes, capítulo de número 9, se porventura alguém lhe perguntar sobre isso, você pega o livro da Bíblia, Eclesiastes, capítulo 9, verso número 11, a parte Bzinha lá no final. Nem dos inteligentes favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. E eu falei ontem, a chuva que rega a terra do fazendeiro cristão é a mesma chuva que rega a terra do fazendeiro ateu. Todas as coisas sucedem de igual forma para todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi a sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra elas um grande rei, e cercou essa cidade, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nele um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Isso foi um fato histórico da sabedoria de um homem que livrou a cidade. O que eu quero dizer? Que o tempo, a existência e os acontecimentos estão também propensos a acontecer sobre a vida de qualquer um cristão. Porque nós sabemos, como diz Eclesiastes, que tudo sucede ao justo e ao injusto, ao que é verdadeiro, ao que não é verdadeiro. Agora, nós podemos agirmos como esse sábio nesta cidade, buscando uma proteção de Deus, orando incessantemente e incansavelmente por livramento e proteção de Deus. Esse é o nosso papel. Agora, cabe dizer, como pastor, que nem sempre nós estamos na presença de Deus como deveríamos estar. Eu creio que você há de concordar comigo. Às vezes a nossa ocupação do dia nos leva a fazer as nossas orações, aquelas orações relâmpago. Quando Deus se apresenta para liberar a nossa porção, a gente quer. Então Deus nos chama a atenção para nós refrearmos as nossas condutas e pararmos um pouco para Deus. Então, para concluir aqui a explicação de ontem, eu digo aqui, Eclesiastes 9:2, que diz: tudo sucede igualmente a todos. Tudo sucede igualmente a todos. Presta bem atenção nisso. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como o pecador. O que jura, como ao que teme ao juramento. Então, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Então, a chuva que cai, ela rega e molha a fazenda do justo e do ímpio. Agora, a fazenda do ímpio, ela está dentro do Salmo de número 127. E a fazenda do injusto não está dentro do Salmo de número 127. Essa é a diferença nossa como igreja. Pastor, que diferença é essa? O que fala o Salmo de número 127, que não abre espaço agora para os ímpios? Ela fala o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois
ele supre aos seus amados enquanto dormem. Então, esse suprimento de Deus é sobre a tua vida segundo a fé e o poder que Deus manifesta sobre aqueles que creem no seu nome. Pastor, e aqueles que são ímpios, que fala lá em Eclesiastes, aqueles que não são puros, que falam em Eclesiastes, a chuva desce sobre o seu terreno. Agora, as bênçãos de Deus, ela chove ou ela é derramada sobre a vida do justo. E a diferença. Aonde que nós podemos enxergar isso, pastor? No Salmo de número 127, escrito pelo rei Salomão, um sábio, está na definição do seguinte: se o Senhor não edificar, como é isso? Somente o que provém de Deus tem a sua bênção, é realmente valioso na vida. Por outro lado, se Deus não operar em nossa vida, agora veja bem, se Deus não operar em nossa vida, pastor, Deus opera na vida daquele que é descrente, daquele que vive na impiedade? Desculpa, mas não. Ele pode ser um escolhido, é diferente. O processo salvífico é uma coisa, o processo abençoador é outra coisa. O processo da unção de Deus é sobre a igreja. Pastor, é unção sobre o irmão? Nem é nesse mérito. É só para os escolhidos que têm a marca de Cristo e que se submetem a ouvir a voz, o querer, que se submetem a ouvir a voz, o querer e reconhecer o poder de Deus. Quem não reconhece, como é que Deus vai encher? Quem não se propõe a ser um vaso escolhido das mãos do Senhor, por quê? Ele pode ser até escolhido, mas se ele rejeita, ele vai continuar sendo vaso? Vai, mas vai estar vazio. E você vai ser vaso? Vai. E o teu vaso pode ser preenchido com a mulher viúva que chegou Elias lá? Claro. Pode ter a botija vazia, mas Deus é capaz de fazer com que o azeite venha jorrar sobre a casa daqueles que Deus escolhe para abençoar. Então, o Salmo 127, ele vem falando sobre isso, sobre o que? A proteção e o suprimento de Deus sobre a vida dos cristãos. Ele diz mais: por outro lado, se Deus não operar em nossa vida, atividades, objetivos esses familiares, nada se resolverá. E tudo acabará em frustração, em desilusão. Porque a impiedade, o ateísmo, separa essa glória de Deus deles. Porque eles tentam ajustar e resolver a sua forma, maneira, na sua capacidade de gestão. Mas a nossa capacidade de gestão está inserida ou inserido Deus que servimos. Sem ele, não dá. Pastor Azamor, como é que o senhor pode comprovar isso? Irmãos, olha para o mundo para você ver. O mundo está cada vez mais cavando buraco e abismo. O mundo da impiedade, ela só aumenta, ela só se propaga. Os ímpios estão duelando eles contra eles. Eles estão atingindo-se uns aos outros por querer poder, por querer ter dinheiro. E eu fico pensando nessa questão de poder e dinheiro, que as pessoas esquecem que a sua vida aqui é limitada. O Salmo fala sobre isso, fala sobre a nossa idade limite, que é canseira, é enfado. As pessoas esquecem disso. As pessoas querem viver achando que vão viver 100 anos. E os 100 anos de vida vai ter saúde, vai ter prosperidade, vai ter dinheiro e vai poder gastar dinheiro. Mas eu conheço pessoas que têm uma idade super avançada e você vai dar 1 milhão no bolso dela, não vai poder fazer nada, porque não tem forças físicas, não pode comer de tudo, é dependente de remédios. Então, a gente tem que entender nessa ótica, ter mais visão das coisas divinas e espirituais do que as coisas materiais, porque as coisas humanas e materiais, elas são efêmeras. O que é isso, pastor Osamor? Elas são passageiras, vai passar na sua vida, vai passar na minha vida, não adianta. Por isso que Deus orienta-nos aqui a juntarmos mais tesouro nos céus. Que tesouro é esse, pastor? É colocar dólar lá no banco celestial? Não. É você colocar a tua sublimidade, é você colocar a tua fé, é você colocar a tua temperança, é você colocar a condução da sua família diante de Deus, é você saber uma transferência do nosso erro para o nosso semelhante, para o nosso próximo. E quando não é isso, é o inimigo. É o inimigo. É tão fácil nós nos colocarmos nas mãos de Deus e pedirmos perdão, porque a eficácia do sangue de Jesus, enquanto a igreja estiver nessa terra, vai ser provedor, vai ser solucionador. Quantas vezes eu pecar, meu amigo, meu irmão, multiplicadamente, o Senhor falou, olha, perdoa. Se a pessoa hoje, amados irmãos, é uma frustração e é uma desilusão. Quantas pessoas têm dito, ainda há tempo, eu ainda vou resolver, ainda há uma solução, nunca é tarde.
Nunca é tarde. As pessoas sempre vão procurando isso. Olha, irmãos, nunca é tarde. Muda essa tua linguagem. Porque é tarde, sim. Eu vou dizer para você, é tarde para aqueles que fumam demais e foram ao médico e foi configurado pelo raio-x que seu pulmão está tomado pela nicotina e o alcatrão. É tarde demais. É tarde demais para aqueles que entraram através de uma simples bebida no alcoolismo e hoje o seu fígado está tomado pelo teor alcoólico destrutivo. É tarde demais. É tarde demais para aqueles que disseram, olha, não, ainda um dia. É tarde demais para aqueles que morreram sem Cristo Jesus. Então a gente tem que mudar essa nossa tônica. É isso que Deus quer trazer, um despertamento para a sua igreja. Tem pessoas, não é tarde demais. É tarde sim, para essas pessoas que estão contaminadas com o vírus do pecado, é tarde demais. Com o vírus do vício, é tarde demais. Como você vai restabelecer uma pessoa que já está à beira da falência dos seus órgãos, à beira do falecimento? É tarde demais. Então, o tempo de nós agirmos é hoje, para evitarmos dizermos que, olha, nunca é tarde demais, mas tem pessoas que nesse viver, nesse falar, se tornou acabado, acabou, terminou, cessou, porque de fato se tornou o fim. Então, eu quero dizer, em nome de Jesus Cristo, que o tempo de nós mudarmos para melhor, o tempo de nós pregarmos mais eficazmente a palavra de Deus, o tempo de nós testemunharmos mais de Deus, o tempo de falarmos para aquelas pessoas que outrora não queriam saber de Deus, eu quero dizer para você que essas pessoas estão sendo tocadas e seus corações estão sendo transformados, porque já viram que diante desse momento que nós estamos vivendo, não existe ciência, não existe uma vacina, não existe eficazmente um remédio que possa tomar e efetivamente mudar, anular, queimar, matar essa virótica. Então, nós vimos e observamos que pessoas que antes dependiam da ciência, dependiam da sua capacidade, dependiam dos seus recursos, que hoje não há mais o dinheiro, não há mais recurso, não há mais potencialidade humana, não há mais força humana. O que há é a necessidade de um clamor a Deus para que Deus venha socorrê-lo, venha ajudá-lo, venha ajudar ele a manter a sua vida e não deixá-lo perecer. Mas, lamentavelmente, muitas pessoas vêm a óbito. E aí, o que ele fez, o que ele multiplicou, o que ele juntou, vai ficar aí para quem e de que forma? Então, nós temos que viver mais a dimensão divina e espiritual do que as nossas dimensões materiais. Nós estamos vivendo o evangelho adormecido, aonde a potencialidade da igreja era só nos recursos materiais. E hoje nós entendemos que a humanidade precisa mais dos recursos divinos e espirituais do que os materiais. Uma pessoa acometida de uma enfermidade grave, o que cura ela? É a ciência, quando o médico desengana? É a ciência, quando os remédios que o médico ministra diz assim, olha, todos os medicamentos da ciência moderna eu apliquei no teu organismo e nenhum deles foi capaz de atuar eficazmente nesta enfermidade. A pessoa, não, doutor, eu tenho dinheiro aqui para comprar o remédio importado. Não, eu já te dei esse remédio importado, ele é o último descoberto da ciência moderna para atuar dentro dessa enfermidade, mas eu quero que não há solução. Mas para Deus há uma solução. Para Deus há uma resposta. Por isso que eu quero trazer e despertar em você a importância da tua vida. Às vezes você olha muito para você porque você não tem o recurso de que um rico e um poderoso tem, mas você tem Deus que está acima da riqueza e de que um poderoso pode exercer todo o poder, pode ser o maior político, ele não está acima de Deus, porque acima de todas as coisas está Deus, está Deus. Chega assim, olha, não tem mais solução. Aí entra Deus. Quando o médico diz, chegou, amanhã essa pessoa irá perecer. No dia seguinte, um crentezinho desse, muito humilde, essas irmãzinhas de oração, entra no hospital, faz uma oração, consegue um jeitinho, abre lá 6 horas da tarde, o médico saiu do seu plantão, foi embora, 18 horas ela chega a hora, no dia seguinte, aquele que ele desenganou está lá de pé sentado lá, na cama, lá, dizendo, doutor, já estou muito bem. Ele falou, como é que pode isso? Pode sim, porque Deus está acima dos medicamentos e da capacidade humana. O médico fez de tudo, mas Deus ainda não tinha feito nada. Mas quando Deus entra para fazer alguma coisa, a solução chega. Então, a nossa fé, nós estamos vivendo um momento que a nossa fé, a minha e a tua, ela tem que ser aumentada. Ela tem que ser engrandecida, ela tem que ser aumentada e ampliada. Porque a fé, ela vai fazer com coisas que eram impossíveis de se concretizar, de se realizar na tua vida, se tornem possíveis. Que coisas que você não imaginava que poderia chegar,
mas pela fé você vai chegar. Coisas que você pensava que não ia transpor aquele problema, você vai transpor. A muralha vai cair? Vai. O rio vai abrir? Vai. O mar vai abrir? Vai. Claro, Deus é o mesmo. A imutabilidade de Deus é grandiosa. É a pequenez da fé da igreja. Porque a fé da igreja foi sendo reduzida a patamares tão pequenos, já diz um pastor de São Paulo chamado Paulo Júlio, dizer que a fé da igreja foi tão reduzida que hoje não se vê milagre. Amplie essa fé. Declare em nome de Jesus coisas novas e você vai ver a reabilitação da frade que outrora, o desejo de fazer os mesmos milagres que outrora ele fez. Agora, a fé da igreja ficou muito determinada. É aquela coisa de determinismo, é aquela coisa de positivismo, é aquela coisa que nós vamos agora para a igreja porque Deus vai, irmãos, é em você enriquecer. A maior riqueza, irmãos, é em você ser usado como instrumento nas mãos de Deus. Essa é a maior riqueza, essa é a maior potencialidade. A possibilidade de nós alcançarmos isso? Claro, claro. Devemos, pois, buscar a bênção e a direção divina em tudo, a partir das nossas reais necessidades. Eu vou repetir. Devemos, eu e você, pois, buscar a bênção divina em tudo que colocarmos as mãos, em tudo que sonharmos, em tudo que nós propormos a fazer, em tudo que nós temos como objetivo nas nossas vidas, colocarmos tudo na direção divina, a partir do primeiro momento, tudo na direção divina, a partir do primeiro momento que nós idealizamos aquilo, chama a Deus, viva a Deus, peça a Deus ajuda, peça a Deus que intervenha, que Deus esteja presente, e você vai ver coisas de grande notoriedade acontecer. Por isso que no verso 2, o salmista, o grande sábio Salomão, toda hora eu vou repetir, porque 74 salmos são de Davi, 18 salmos são aproximadamente, diz que chega perto de mais de 10 salmos, salmo de Salomão, salmo de Asaf, acho que é 12, 51 salmos não têm autores definidos. Então a gente fala muito dos salmos retratando Davi, mas dentro do número reduzido do seu filho Salomão, existem salmos mais sábios, salmos sapienciais, porque vem sendo escrito por um sábio rei, que era filho de Davi. Então ele diz, inútil vos será levantar de madrugada, porque sem Deus breca, sem Deus limita, sem Deus as coisas travam. E com Deus, pastor Azamor, está aqui o divino e a graça de Deus. Então, as pessoas repousam tarde, luta, o comer do pão de dores, que é do trabalho, fadiga, cansaço, doença, estresse, porque Deus, ele diz, porque ele supre os seus amados até enquanto dormem. Então, esse salmo, ele caberia assim um discurso, uma ministração muito mais longa, porque até enquanto nós dormirmos, estamos deitados, Deus vela pela tua vida, Deus alimenta você enquanto você repousa. E nós não temos essa observância, não tínhamos. A partir de hoje nós vamos ter essa observância, porque o sono, ele é uma recuperação das energias vitais, vitalidade espiritual, porque até Deus, quando nós dormirmos, ele supre os seus amados. Diz o Salomão, se ele escreve, é porque ele experimentou isso. Se ele escreve, porque ele sabe de quem ele se retrata e fala, porque ele recebeu algo sobrenatural de Deus. E isso é fato, a Bíblia fala sobre isso. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor. Então, foi até o texto que eu fiz o banner hoje, parabenizando as mães, coloquei essa parte A. Eis que os filhos são heranças da parte do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Ou seja, os filhos são presentes, são dádivas. E agora eu retrato a parte divina. Quando ele diz, eis que os filhos são herança da parte do Senhor. Agora nós nos colocamos como dádivas. E agora eu retrato a parte divina. Quando ele diz, eis que os filhos são herança, nós nos colocamos como filhos desse Deus. Nós sabemos que de alguma forma nós fomos gerados e fomos criados por Deus. Então eu quero dizer que o fruto do ventre, o seu galardão. Eu quero dizer que nós, após sermos criados no livro de Gênesis, é como se nós estivéssemos saindo do ventre desse grande e poderoso Deus. Ou seja, quando ele pega toda a matéria natural da terra, do barro e forma o homem, eu creio que ele passa a ser ali um gerador da vida. Então, ele transforma essa vida como um presente, como uma grandiosidade,
como galardão, que nada mais é do que um grande presente de Deus. Pastor, e qual é esse grande presente de Deus? É a tua vida. Ela é dada e ela é mantida por Deus. Pastor, qual é este grande galardão? Fala do filho? Vamos agora transferir para nossos filhos? São teus filhos. Pastor, qual é este grande galardão? São as mães que são geradoras de vidas. Um dia eu preguei sobre isso. Já imaginou se o homem fosse gerador de vida? O homem, do jeito que ele é para o outro, ele grávido com aquela barriga, vai dar com a barriga em tudo quanto é lugar. Quando a criança nascer, vai nascer toda torta. Aí o médico vai perguntar: o que aconteceu? Não, eu bati com a barriga em tudo quanto é lugar. Então isso é próprio da mulher genitora, porque a mulher é sensível, é sublime, é educada, ela é mais temperada, ela sabe como cuidar da gestão. Então tudo isso dentro da sapiencialidade, ou seja, da grande sabedoria de Deus, ele propôs tudo isso para nossas vidas. Então, isso é algo que nós devemos destacar e armazenar no nosso coração. Porque são as coisas que às vezes passam despercebidas, mas que o valor delas está simplesmente na vida. Vou repetir. Qual é o valor dessas questões? Está na vida, na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida dos teus pais, na vida dos teus amigos, na vida dos parentes. Nós estamos respirando porque Deus nos promove esta vida como um presente, uma dádiva gratuita de nós vivermos. Pastor, e o verso de número 4, o que ele diz? Como flechas nas mãos do valente, do homem valente, assim são os filhos da mocidade. Porque os filhos da mocidade, eles contribuem dentro das suas formações para gerenciar a vida com mais intensidade e mais força. E isso não deixa de ser uma bênção. Isso não deixa de ser inserido nas promessas de Deus sobre o ventre, sobre o fruto do ventre de uma mulher, que ela é genitora, e cabe aos pais gerenciar e dar possibilidade para que esta mocidade atual, ela possa agora entender mais quem é Deus e desentender do que é mundo. Porque é um convite muito forte do mundo para essa mocidade. Mas a Bíblia diz que como flechas nas mãos do homem valente. Sabe por quê? Porque os jovens são potenciais. E Deus quer e conta com a potencialidade desta mocidade, que não deixa de ser herança, galardão das famílias, das casas, que muitos estão se perdendo, exercendo a sua força na sua mocidade em mil coisas, menos nas coisas que são interessantes diante de Deus. Então, cabe uma reflexão para nós olharmos também mais direcionadamente para os nossos filhos. Se Salomão faz essa abordagem, ele sabe por que faz. Ele entende do que é estes filhos da mocidade como flechas na mão de um valente. Por quê? A mão de um valente ela está preparada para a guerra. As mãos do valente, quando fala das flechas, fala que está preparada para uma vida, a guerra. Porque a Bíblia diz que a renovação das nossas vidas, elas vem de Deus, segundo a vontade de Deus, a soberania de Deus. E uma das coisas que eu gostaria que você gravasse por fim nesta mensagem é que você está dentro deste projeto de Deus. Enquanto Deus contar com a sua vida, você terá a força de um jovem e a vitalidade renovada, duplicada, ampliada para cumprir teu chamado segundo a boa e maravilhosa mão de Deus. E para concluirmos, o verso de número 5 diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Pastor, o que é encher a aljava? E não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Aljava é estarmos preparados para os embates que hoje nós estamos vivendo, a luta que nós estamos enfrentando. Pastor, o senhor falou que dias melhores virão, claro, mas dias de luta, eu sei daquilo que estamos falando. Nós sabemos que uma situação econômica maior vivida até os dias passados serão ampliados. Índice de desemprego já está claro de que aumentou. Então, o empenho, o sacrifício do ser humano terá que ser maior. Mas se esse sacrifício, empenho, luta, ela agregue Deus, como ele diz aqui, ó, somente o que provém de Deus e tem a sua bênção é realmente valioso, traz a valiosidade da vida. Ou seja, aqueles que estão providos de Deus. Então você vai precisar, quando acabar esse episódio, esse período, mais de Deus do que você precisou. Escreve isso na tábua do teu coração, dos corações, que você vai precisar mais de Deus. E comece então a clamar mais a Deus intensificadamente,
falando, Senhor, me ajuda, portanto, que os teus desejos sejam acoplados a Deus, não isolados. Deixa o ímpio viver isolado, deixa o ateu viver perdido, mas nós, a igreja, temos que viver coadunados, unificados pelo Espírito, pela vontade de estarmos diante e na direção do Espírito de Deus. Que esta palavra, ela sirva de orientação real, total para você e para mim, de uma forma mais possamos entender, de fato, que Deus é o nosso socorro e o nosso ajudador. Isaías, capítulo 41, verso 13, ele diz, porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então, o profeta Isaías, um profeta messiânico, ele fala assim, olha, não temas não. E Isaías sabia o que ele escrevia, porque como Salomão, ele tinha uma ligação, uma intimidade muito grande para com Deus. E é isso que nós temos que entender e aumentar e ampliar na nossa vida. Porque seria muito fácil vocês que o dia de amanhã Deus proverá tudo, mas temos que ter ele sintonizado totalmente com a nossa vida. Porque aí sim, o fluir de Deus estará sobre cada um de nós. Provérbios capítulo 16, verso de número 9, ele diz, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então o homem ele sempre considera os seus caminhos, ele sempre tem uma trajetória, sempre tem uma definição sua. Mas o importante para mim e para você é pedir a Deus para dirigir os nossos passos. Porque se ele dirigir os nossos passos, Deus vai nos colocar no seu caminho. Deus vai nos colocar dentro da porta que ele abriu para você. Ele vai nos ajudar a encaminhar para que nós não venhamos a errar, dirigindo nós mesmos os nossos passos. Hoje e amanhã, nós vamos precisar muito de Deus. Porque não vai dar mais tempo, igreja. Amados irmãos, te errar. Não dá mais tempo, não. Não dá mais tempo de brincar, de ser cristão. Não dá mais tempo de um dia estarmos juntos, outro dia separados. Um dia estarmos cheios de fé, outro dia estarmos esvaziados de fé. Um dia estarmos desejosos de ir para a casa de Deus, outro dia, eu não vou não. Hoje está chovendo, hoje está muito calor. Hoje eu vou. Irmãos, esquece isso. O tempo é hoje. A oportunidade que Deus vai nos dar para continuarmos um pouco mais nessa terra é para nós ajustarmos algumas oportunidades. Quando Isaías vai ao palácio e fala para o rei Ezequias, fala, olha, Deus manda preparar tudo que ele vai, te tomar e a tua vida vai extinguir-se. E ele ora a Deus e pede a Deus uma oportunidade de vida. Então eu quero dizer que esta oportunidade que foi dada, Isaías ainda no palácio, a saída, Deus fala, volta lá e diz para ele que eu ainda prorroguei a vida dele. Então eu creio que Deus ainda está prorrogando a nossa existência aqui na Terra para corrigirmos algumas coisas que Deus nos fala, coloca a tua casa em ordem. O que é colocar a casa em ordem, a qual Isaías falou para o rei? Colocar a casa em ordem é ajustarmos algumas coisas tua, minha e nossa que precisam ser ajustadas. Faça essa autoavaliação você. Faça essa autorreflexão você. Faça essa entendimento na sua razão você. Nós, para ajustarmos esses passos e caminhos. Deus vai nos fazer entender tudo o que é necessário, né? Muitos propósitos temos mais de Deus, Deus vai nos fazer entender tudo o que é necessário, né? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o Senhor dá o conselho para que haja permanência. Vou repetir, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor, suas conjecturas, nossos entendimentos, nossa forma de pensar, avaliar, refletir e até de dar nota. Nós sempre colocamos notas, né? Para várias situações da nossa vida, mas que o conselho do Senhor esteja sobre a tua vida, porque Ele vai permanecer e vai te ajudar demais. O Senhor, Salmo de número 123, 121, verso 3, não deixará o Senhor vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Este é um salmo que eu mais amo, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele não vai deixar que o seu socorro falte, e não deixará que os teus pés venham vacilar. Vela pela existência da tua casa, vela pela tua família. Pastor,
mas eu me encontro cansado. Você. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vou repetir para você mais calmamente. Pastor, eu estou cansado, estou meio alerta diante desta situação, isso tem me alarmado. Sossega teu coração. Ele, Deus, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Repetindo, ele, Deus, dá a você que está cansado vigor e multiplica as tuas forças, que antes você estava sem vigor, mas agora Deus diz, através de Isaías 40, verso 29, ele te dá vigor e ele multiplica a tua vida na face da terra, porque Deus ainda tem propósitos com você. Receba esses propósitos de Deus na tua vida. Saiba que Deus ainda conta com a tua vida, com a tua existência. Não abra mão disso não, tá bom? Não abra mão disso não. Não abra mão por nada. Muitas coisas vão ser propostas para você pós essa quarentena. Muitas coisas virão à sua mente pós essa quarentena. Muitas coisas vão bater até o teu coração dizendo assim, olha, nada vai dar certo. Eu quero te dizer que vai dar certo. Ah, que coisas chegaram ao final, fazer de bem. Aquilo que faz de mal, chama as trevas para ampliar-se. E aquilo que tu faz de bem,